Olá, sejam muito bem-vindos ao Se Liga Vet, o podcast dos alunos do curso de Medicina Veterinária. Aqui nós iremos debater sobre as principais dúvidas com relação às doenças infecciosas. Nossos apresentadores são Danilo Machado, Isabelle Nóbrega, Vitória Moraes, Vinícius Medeiros e Vinícius Nogueira. Hoje nós iremos debater sobre o mormo, doença que afeta os equídeos e, por ser uma doença zoonótica, também afeta os seres humanos. Nós teremos a honra de entrevistar a doutora Bárbara Oliveira, médica veterinária pela UFPB, pós-graduada em Fisioterapia Veterinária pelo IBRA, em São Paulo, pós-graduada em Acupuntura Veterinária pelo IGRA, em Recife, pós-graduanda em Fitoterapia Veterinária pela Bioéticos, em São Paulo, mestranda em Ciência Animal pela UFPB, oficial veterinária pela Confederação Brasileira de Hipismo, professora da especialização de acupuntura no IGRA, atualmente realiza atendimentos de reabilitação de animais na Grande João Pessoa. Doutora, com relação às formas de diagnóstico, como é que esses animais eles são diagnosticados? Existe no mercado veterinário algum teste específico? Bom, gente, então, para o diagnóstico de mormo, o Ministério da Agricultura, o MAPA, né, ele preconiza que seja realizado os testes de fixação de complemento ou de ELISA. Porque não utiliza-se o PCR. Não utilizamos PCR para indivíduos com rebanho. Com relação à sintomatologia da doença, quais os sintomas típicos do mormo em humanos e em animais? Com relação à sintomatologia do mormo, em cavalos há um corrimento viscoso, tá certo? E é repassado, né, para outros animais por meio desse material, né, pelo catarro. Leva também a quadros de pneumonia e eles têm nódulos subcutâneos. Mas o que é o mais sério, isso são os casos sintomáticos, né? O que também nos preocupa, né, quanto médicos veterinários e os órgãos de defesa, né, são os animais assintomáticos, que mesmo assintomáticos eles transmitem a doença, né, e que é o mais perigoso, tá certo? Porque estão transmitindo e ninguém sabe de onde vem, né? E no caso de humanos, leva também um quadro semelhante à gripe e levando a pneumonia grave também, né? Porque é uma doença zoonótica que ela vai passar do animal para o humano, certo? E o humano ele vai contrair. Por que existe essa necessidade de atenção dos órgãos de defesa? Primeiro porque é uma doença zoonótica e porque é uma doença muito séria e letal, gravíssima, né? Então, toda a doença que é passada do animal para o humano, ela já tem a necessidade de ter aquela atenção. E, sobretudo, uma doença tão séria e tão grave quanto o mormo. Doutora, existe algum tratamento disponível para os animais que foram diagnosticados? Com relação ao tratamento de mormo, mais uma vez a gente tem que prestar atenção e vai mais a nossa atenção, né? Porque não existe tratamento para mormo, certo? Os animais, uma vez que são considerados positivos, vai ser necessário o abate sanitário, certo? Desses animais. O animal positivo, ele vai, no caso, vai ser realizado o exame de contraprova, né, para ter certeza que realmente é positivo, né, e em algumas propriedades, o proprietário, ele pode solicitar o exame de contraprova, mas uma vez positivo no exame de contraprova, esse animal vai ter que ser eutanasiado
E essa propriedade, ela vai estar sob vigilância dos órgãos competentes, porque é uma doença muito disseminada, né, que pode se disseminar muito facilmente e precisa da nossa atenção, certo? Em humanos, esse humano vai ser interno, vai receber tratamento com antibióticos, oxigênio terapia e tudo que for necessário para tratar uma doença pulmonar, né? Mas é uma doença muito severa e letal. Boa tarde, doutora Bárbara. Doutora, como é que a gente faz para poder combater o risco de contaminação na propriedade? Os proprietários podem reduzir, sim, os riscos de infecção por mormo. O que é que deve ser feito em suas propriedades? Evitar compartilhamento de coxo, bebedouro, de material. O ideal é que cada animal tenha seu próprio material de higiene, certo? E a questão da alimentação compartilhada é uma questão que a gente tem que ficar em alerta, os proprietários têm que ficar em alerta, sobretudo porque a maior via de infecção, de transmissão dessas doenças são por via oral. Então, é muito importante evitar que os comedouros sejam compartilhados, né? Doutora, como os veterinários podem orientar os proprietários sobre a prevenção do mormo? O papel do médico veterinário é muito importante, é imprescindível, né? No tratamento, na prevenção do mormo. Com algumas propriedades, elas têm os seus médicos veterinários específicos que prestam assistência àquela propriedade, né? Hoje em dia tem os médicos veterinários com suas especialidades, tem propriedades que tem vários médicos veterinários prestando assistência, e é nosso papel, independente da área em que atuamos, se nós prestamos assistência a essas propriedades, né, independente da nossa especialidade, mas saímos da Universidade de Clínicos Gerais, a gente tem o papel fundamental na prevenção e na educação dos proprietários, né? E a gente tem que orientar, sobretudo, que esses proprietários, eles não comprem animais sem o teste negativo de mormo, né? Esses animais, eles têm que ter o teste negativo de mormo antes de entrarem em suas propriedades. Se todos os proprietários fizessem isso, a gente conseguiria barrar tantos problemas e diminuir a disseminação do mormo. E para a gente finalizar, doutora, quais são os desafios enfrentados pelos médicos veterinários ao lidar com esses casos de mormos nesses animais? E como esses desafios eles podem ser superados na medicina veterinária? Os desafios dos médicos veterinários com relação ao mormo são imensos, né? Primeiro que a gente precisa de uma política extremamente eficaz e extremamente rigorosa, né? Mediante uma doença que ela tem uma alta letalidade. É uma doença extremamente importante, uma doença extremamente perigosa e que precisa da nossa atenção e da atenção dos órgãos competentes e da nossa política pública, né? É uma doença muito séria, uma doença muito severa. E precisamos ter uma maior educação. Seria necessário que passassem meios de comunicação, formas de educação para que esses proprietários, porque por mais que a gente fale quanto médico veterinário, a gente precisa que exista políticas públicas, meios de incentivo
para que esses proprietários eles entendam o quão é necessário realizar esses exames, realizar os testes e, caso seja positivo, a questão do abate, né? Do abate sanitário. Então, o ideal seria que passassem em todos os meios de comunicação, propagandas, que seriam meios de nos auxiliar quanto médicos veterinários, porque nós sozinhos não conseguimos muita coisa. Fazemos a nossa parte de chegar e de orientar os proprietários que tem que ser dessa forma, mas eles precisam entender que é necessário realizar os testes, que é necessário o abate quando for necessário dos animais positivos, para que evite que essa doença ela se espalhe cada vez mais. E é isso, gente. Vai chegando ao fim o primeiro episódio do Se Liga Vet. Gostaríamos de agradecer profundamente a doutora Bárbara por ter cedido esse tempo, né, ter participado desse projeto conosco, ter tirado muitas dúvidas também, que são muito recorrentes, e espero que tenha agregado conhecimento a todos vocês. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada pelo convite. É extremamente importante que possamos falar dessas doenças, né, que fazem parte da nossa atualidade, e doenças muito graves e que precisam da nossa atenção. Muito obrigada pelo convite e espero ter ajudado de alguma forma, né, na educação e na disseminação de informações. Obrigada.